Sexta-feira, 10 de março, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Carreta passa o dia tombada na Rua Bahia e prejudica o trânsito. Escola do Água Verde terá maior volume de investimentos do pacote de recursos da educação. Deputado blumenauense gera polêmica ao lançar nova proposta para a mudança do hino do estado. Aberta a programação da Páscoa em Blumenau. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana deve ser de mais nebulosidade e temperaturas mais amenas aqui em Blumenau. Confira agora a previsão do tempo com o Alerta Blue. Boa noite, Jorge. Para este final de semana, vamos ter a influência da circulação marítima direcionada para o Médio Vale do Itajaí. Ao longo dos dias, tanto no sábado quanto no domingo, vamos começar com a presença e variação de nebulosidade, mas no decorrer do dia a nebulosidade diminui e ocorrem aberturas de sol que vão auxiliar na elevação da temperatura. A mínima para o final de semana varia em torno dos 24 graus e a máxima oscila em torno dos 32 graus. Mas a partir da tarde e também no período da noite, não se descarta a condição para pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de trovoadas. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. O tombamento de uma carreta deixou o trânsito complicado na manhã de hoje na Rua Bahia. O acidente aconteceu na noite de ontem, mas os trabalhos para retirar o veículo do local prosseguiram durante todo o dia hoje. O caminhão estava carregado com uma carga de papelão e passou a madrugada e o dia deitado nas pistas próximo ao acesso à Rua Água Branca. O trânsito teve de ser desviado por uma rua lateral para quem seguia no sentido Indaial. O motorista seguia de São Paulo com destino à cidade de Indaial pela Rua Bahia, para desviar da BR-470 devido a obras na rodovia. Ele alegou que um eixo quebrou, o que teria provocado o tombamento do caminhão. O condutor de 53 anos não sofreu ferimentos graves. O trabalho para a retirada do caminhão só foi concluído nesta tarde. Uma proposta de um deputado de Blumenau chamou a atenção nesta semana na Assembleia Legislativa. A intenção é mudar o hino de Santa Catarina. O deputado Ivan Nats abordou em tribuna um projeto de sua autoria que propõe a alteração do hino de Santa Catarina. Na justificativa, o parlamentar argumenta que poucos catarinenses conhecem a letra e, portanto, não se sentem representados pela composição feita no fim do século XIX. É hora de nós mudarmos a história desse estado, construindo um hino mais identificado com a nossa gente, com a nossa força, com a nossa produção turística, industrial, um hino que represente a nossa gente. E nós vamos fazer isso aqui na Assembleia Legislativa, certamente com o apoio dos deputados, para não dar um ponto final nesse nosso hino, mas para construir um novo hino que se identifique mais com os catarinenses. O texto do projeto prevê que seja feita uma licitação para a escolha do novo hino e determina que a letra precisa tratar das belezas naturais, da cultura e da história de Santa Catarina. Seguem avançando as autorizações para obras de infraestrutura em unidades de educação da rede municipal de Blumenau. Uma escola no bairro Água Verde terá o maior espaço contemplado entre as beneficiadas pelo pacote de investimentos da Prefeitura. A Escola Básica Municipal Bilíngue Oscar Umberraun é a 8ª contemplada dentro do pacote de investimentos para educação anunciado pela Prefeitura de Blumenau. A obra na instituição ultrapassa os 10 milhões de reais, sendo a maior em questão de investimentos. Mais de 10 milhões de reais vão ser investidos na reestruturação completa desse educandário. Nós vamos fazer um novo fluxo de entrada e saída das crianças, vamos reformar a quadra existente aqui na unidade, vamos construir um prédio novo com 3 andares e mais 7 salas, além de uma nova quadra coberta, principalmente para iniciação esportiva.
coisa que a gente vem fazendo muito na cidade com esses grandes investimentos na educação. Com a ampliação, cerca de 200 novos estudantes poderão frequentar a instituição, que é a primeira escola bilíngue do município na língua de Libras. Nossa, a gente ficou bem feliz porque eu estudei aqui e agora minha filha especial estuda aqui. É uma escola muito importante aqui no bairro e a gente está muito, muito feliz que ela vai ser ampliada, que ela vai ser reformada, na verdade. A gente está aqui para saber o que vai acontecer. A gente está bem feliz. Obrigada. Boa noite. Final de semana esportivo movimentado para as modalidades da cidade de Blumenau. Começando pelo futebol de campo, onde a equipe do Clube Atlético Metropolitano enfrenta neste sábado às 3 horas da tarde o Santa Catarina, equipe da cidade de Rio do Sul. As duas equipes se enfrentam pelo Campeonato Catarinense Sub-20, que marca aí a abertura da competição nesta temporada. O jogo acontece no sábado, 3 horas da tarde, na cidade de Rio do Oeste. Ainda no sábado, nós teremos em quadra as duas equipes de vôlei do município blumenauense. Às 7 da noite, jogando aqui no ginásio do Galegão, ingressos à disposição, inclusive, para o torcedor, o Blue Vôlei fecha a primeira fase da Superliga B de voleibol feminino, já classificado para a próxima fase, para as semifinais. O confronto vale para saber e definir a classificação final desta primeira fase e os confrontos semifinais. Se terminasse hoje, o Blue Vôlei estaria enfrentando Taubaté na próxima fase. Convite para o torcedor, sábado, 7 da noite, no Galegão. Ainda no sábado, às 7 da noite, mais fora de casa, lá em São José dos Campos, a equipe da APAN leva a Blumenau, tenta buscar pontos fora de casa. Joga contra a equipe do São José, o jogo está marcado para as 19 horas no interior paulista. A equipe da APAN é a 8ª colocada nesse momento com 28 pontos ganhos. Já o adversário São José está na 6ª colocação com 31 pontos conquistados dentro da competição. Já no domingo, no ginásio do Galegão, às 4 horas da tarde, a equipe da PAB recebe o AZ Araraquara pelo Campeonato Brasileiro de Basquetebol Masculino. Ingressos nas bilheterias no valor de R$10. A partida é o segundo jogo da equipe da PAB, que precisa se recuperar da derrota para a equipe de Brusque no Clássico de Santa Catarina dentro da competição. O jogo começa no domingo às 4 horas da tarde, os ingressos a partir das 3 horas no ginásio Sebastião Cruz, o ginásio do Galegão. E para a gente fechar o Campeonato Catarinense de Futebol, a última rodada desta primeira fase da Série A do Campeonato Catarinense, que vai definir aí, sem dúvida nenhuma, né, os 2 rebaixados e os 8 classificados para a próxima fase. Muita gente já com um pezinho já na próxima fase, mas o que chama mais atenção nesse momento é a parte de baixo da tabela. A equipe do Catarinense já está rebaixada, Camboriú e Marcílio Dias brigam para ver quem vai fugir do rebaixamento. Avaí e Criciúma, Brusque e Figueirense, Concórdia e Joinville, Atlético Catarinense e Marcílio Dias, Hercílio Luz e Camboriú, e Barra e Chapecoense, todos eles jogam às 4h30 da tarde no sábado. Na segunda-feira a gente vai trazer aqui quem vai ser os rebaixados e também os confrontos de mata-mata do Catarinense da Série A. Ótimo final de semana a todos, até segunda-feira. Foi dada a largada na programação da Páscoa em Blumenau. A cerimônia de abertura reuniu autoridades municipais, representantes religiosos e dezenas de visitantes. Mesmo com chuva, o Parque Vila Germânica recebeu dezenas de famílias na solenidade de abertura da Páscoa em Blumenau. Junto de autoridades e representantes religiosos, se deu início ao evento que segue até o dia 16 de abril. A Páscoa de Blumenau está belíssima e não tenho dúvida que será uma das mais belas do Brasil. Então todo esse profissionalismo, toda essa cultura, toda essa vontade de receber e de fazer bem, Blumenau está fazendo agora na Páscoa, assim como está fazendo no Natal. E isso é muito importante para o estado de Santa Catarina como um todo, para o nosso calendário, para que a gente faça uma diversidade de datas e que atraia não só o público de Santa Catarina, como os turistas que também vêm para cá em outras datas. Nesta edição, o Parque Vila Germânica se transformou em uma grande floresta colorida para se conectar com a temática, um piquenique recheado de surpresas.
Além disso, o evento possui atrações para toda a família e visita especial de personagens da Páscoa. Tá um ambiente bem legal, bem colorido, a criançada gosta, em questão de brincadeiras, as pinturas, inclusive os meus já fizeram as pinturas. É um momento para estar vindo realmente com a família, né? E não tá só comemorando a Páscoa, né? Mas o renascimento também de Jesus, né? A seguir, mais informações aqui no Jornal de Blumenau. A gente volta já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Bom Motor, as melhores bombas e motores. Presente em todo o território nacional. Uma empresa genuinamente blumenauense. Distribui, representa, importa e exporta produtos, equipamentos e soluções em bombeamento, mantendo estoques de bombas dosadoras, bombas centrífugas, químicas e muito mais. Fabricados em vários tipos de materiais, como aço inox, polipropileno, bronze, ferro nodular. Com destaque para o sistema SKID de combate a incêndio, atendendo às normas do Corpo de Bombeiros e normas internacionais. Bom Motor, soluções em bombeamento com as melhores bombas e motores. Nossos óculos nos acompanham em todos os momentos. Por isso precisamos de qualidade, conforto e algo com o nosso estilo. A Look Óptica conta com profissionais especializados que fornecem o melhor atendimento. Contamos com um laboratório próprio, garantindo uma entrega ágil e um cuidado maior com seus óculos. Look Óptica, seguindo junto com você em todos os momentos. Localizada no coração de Blumenau, na rua 15 de novembro, 963, Centro. Você sabia que pode economizar dinheiro gerando sua própria energia? Imagina só, poder ligar todos os seus equipamentos eletrônicos sem se preocupar com a fatura no final do mês e ainda contribuir para o meio ambiente? A JB Merlo Energia Solar tem a solução. Gerando sua própria energia, reduzimos em até 95% da sua fatura. Entre em contato que eu vou até a sua casa, 99645 7076. E eu vou repetir, 99645 7076. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora para a nossa entrevista do dia. Hoje recebendo Ana Paula Ruschel, jornalista, empreendedora, para falar um pouco nessa semana especial que é a Semana da Mulher, sobre a mulher no jornalismo, a mulher no empreendedorismo. Ana, obrigado pela sua participação. Obrigada, Jorge. Um prazer estar aqui contigo. Contando um pouco da tua história na comunicação, né? Como é que a comunicação entrou na tua vida? Eu sempre fui muito comunicativa, né? E eu imaginava, na época antes de faculdade, que eu queria ter a minha agência. E há vários anos atrás, né, quando eu fui escolher a minha profissão, eu imaginava que para ter uma agência teria que ser de publicidade. Eu nem imaginava que no jornalismo eu teria a possibilidade de ter uma agência. Quando eu comecei a estudar as várias possibilidades, eu descobri que dentro do jornalismo, naquela época, existia um formato de agência, que era a agência de comunicação, com foco em assessoria de imprensa. Então, lá na faculdade, eu já descobri o que eu queria fazer dentro do jornalismo, que eu sempre quis o jornalismo, não a publicidade, que eu gostava dessa coisa de criar a escrita, e aí assim que a comunicação surgiu para mim. E como é que foi essa tua caminhada até chegar ao teu próprio empreendimento? Quando eu saí da faculdade, a televisão ela surgiu para mim dentro da universidade, apesar de eu ser comunicativa, eu era muito tímida diante das câmeras, e surgiu como estágios. E quando a gente é estudante, a gente tem que agarrar as oportunidades. Então eu lembro que na época eu fui estagiária da TV Univale, depois foi um estágio num canal de televisão em Florianópolis, e aí surgiram empregos em televisão. E quando eu me formei, eu percebi que eu precisava
Eu cheguei a criar uma assessoria de imprensa com uma grande amiga minha, só que eu percebi que eu precisava de base, de mercado. E aí eu fui contratada por um canal de televisão aqui em Blumenau, vim morar em Blumenau, me apaixonei por Blumenau, trabalhei 5 anos e comecei a formatar como seria essa agência. Daí, enquanto eu estava nesse canal de televisão, eu fui formatando o que eu queria depois, quando eu estivesse do outro lado enquanto assessora, fui fazer o MBA, e aí quando eu me senti preparada, na verdade eu demorei a me sentir preparada, porque empreender a gente sempre, né, dá um frio na barriga. Quando eu resolvi que eu iria sair, eu criei junto com o Ricardo Ruas a minha empresa Oficina das Palavras. Que naquela época a assessoria de imprensa ainda estava engatinhando aqui na nossa região, né? E naquela época, eu sempre falo pro pessoal que trabalha hoje conosco, né? Naquela época, Jorge, a gente recebia fax com sugestão de pauta. Então era muito curioso isso, porque quando eu paro lá com o pessoal da nossa empresa, eles falam, porque o fulano demora a responder o WhatsApp, e eu falo, gente, a gente que trabalhava com fax, que tu ainda ligava para as redações para dar o sinal de fax. Então era muito comum os órgãos públicos terem assessoria de imprensa, mas as empresas aqui da nossa região, elas buscavam no eixo Rio-São Paulo. Quando a oficina quando a gente criou a oficina Eu RIC, o que a gente queria? A gente queria oferecer para o mercado já tinha boas empresas na época, isso tinha excelentes profissionais que eu admirava também, mas eu queria agregar a esse mercado uma empresa que oferecesse dentro da nossa realidade uma solução de Santa Catarina para Santa Catarina, mas que atuasse no mercado nacional. Claro que foi a gente não começou nacionalmente, né? Um passo de cada vez. Então essa era a meta da oficina, mostrar que aqui em Santa Catarina sim poderia ter uma comunicação tão forte quanto no eixo Rio-São Paulo. E nesse período todo a comunicação foi ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais valorização. Como é que você vê a importância da comunicação hoje? A comunicação, ela é importante para todo o profissional, para toda empresa, para todo profissional. Até mesmo aquele que diz, o meu trabalho não necessita da comunicação. Pode ser que ele não necessite da comunicação da porta para fora, mas ele necessita da comunicação da porta para dentro. Nem que seja comunicação com os próprios funcionários, com os terceirizados, com os parceiros, ele precisa sim se comunicar. E o que é a comunicação? É a gente entender qual é a maneira com que eu vou me comunicar, qual é a mensagem que eu vou utilizar, qual é a voz, qual é a ferramenta, como é que eu vou atingir aquela pessoa que eu quero chegar, passar a minha mensagem. A comunicação é importantíssima sim. E nos dias de hoje a gente disputa segundos de atenção da nossa audiência. Olha como é importante a gente saber como levar essa mensagem. E isso até internamente nas empresas, né? É importante de como você consegue passar essa mensagem para os colaboradores. E eu sempre brinco, né? Até em casa a comunicação. Até em casa, com os filhos, né, Jorge? É isso aí. Eu sempre brinco com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, que às vezes eles dizem assim, não, mas eu não quero falar isso. Daí eu brinco. Lembra da antiga rádio corredor? Gente, quando você não comunica, você começa a gerar crise. Aí começa a rádio corredor, começa o boato, o que antes poderia ser só uma fofoquinha, vira uma grande crise que vai precisar de uma gestão. Então comunicar é a essência, seja dentro de casa, seja fora de casa. Ainda mais esse momento que a gente vive, que é um momento em que chegaram as redes sociais, a internet avançou muito, parece que todo mundo está digital hoje em dia, está online, e nem tudo é verdade. E você não sabe muitas vezes como filtrar o verdadeiro, né? E tá todo mundo corajoso, né? É muito fácil você tá no sofá da sua casa, você postar alguma coisa, falar mal de alguém, parece que você tá imune porque você tá atrás de uma tela. Tá todo mundo corajoso sem pensar nas consequências, seja para si ou seja para aquela empresa, para aquela marca que você está escrevendo. Então a gente está vivendo num momento da intolerância, da impaciência, da agressão. É um momento muito complicado esse das pessoas, né? Então saber comunicar torna-se uma defesa. Se eu sei me comunicar, se eu me mostro aberto, se eu me mostro transparente, eu também estou evitando que a outra pessoa se sinta no direito de me agredir. Porque eu sou transparente também na minha comunicação, ela sabe que se ela me agredir, eu vou ali conversar, eu vou colocar o meu lado. Tem que estar sempre sabendo se comunicar, se colocar ali naquele momento.
Ana, pelo que a gente já viu de evolução da comunicação, pelo momento que nós estamos passando, como é que você enxerga a comunicação no futuro? Meu Deus, eu nem sei como é que eu enxergo, porque a comunicação, ela muda segundo a segundo. O que eu sei, tá? O que eu vejo. Nós, profissionais de comunicação, cada vez mais a gente vai ter que entender que, sim, precisamos usar a nossa cabeça, o nosso talento para criatividade, sair do lugar comum, sair do comodismo. A máquina vai fazer o que os acomodados fazem. Agora se discute-se muito o futuro do jornalismo, o futuro da comunicação, ainda mais depois desse anúncio do ChatGPT. O que o ChatGPT faz? Ele faz o que o acomodado faria. Um texto completamente sem alma, um texto sem a essência de dar um conteúdo mais apurado, um texto robotizado. O que o humano faz com aquele texto? O humano cria um storytelling, o humano vai buscar uma história por trás daquela mensagem básica. Então a gente, profissional da comunicação, profissional do jornalismo, a gente tem que buscar uma mensagem, além do que a máquina vai trazer. Joga sentimento naquilo. Isso. Né? Joga sentimento naquilo. No que o jornalismo te ajudou a se desenvolver como empreendedora? O jornalismo, ele primeiro me ajudou a perder a minha timidez. Que eu já fui extremamente... Eu sou comunicativa, mas já fui extremamente tímida, de não conseguir atrás das Não dá para imaginar. Pois é, mas eu sou. eu sou uma falsa expansiva. Mas o jornalismo me ensinou a ir atrás, a buscar informações. Então, assim, se eu tenho um objetivo, como morar fora? Eu sempre tive a vontade de morar fora. Eu nunca esperei a chance chegar na minha porta. Então eu fui atrás sempre das informações. Puxa, se eu quero morar fora, eu não vou esperar chegar o emprego dos sonhos para eu morar fora. O que eu tenho que fazer para criar a oportunidade de eu trabalhar fora, para eu morar e ter essa experiência? Aí a oficina buscou imersões fora, atendeu clientes no Canadá. Isso foi desde 2015, então teve períodos que eu eu passei lá atendendo empresas em Toronto, aí depois surgiu, claro, a oportunidade em Portugal, não foi por mim, mas foi por uma oportunidade da família, lá busquei clientes pra gente atender, então isso foi o jornalismo, eu deixei de ser aquela pessoa que esperava, fui atrás de informação, deixei de ser passiva, passei a ser ativa, acho que o jornalista é assim, a gente vai atrás, a gente se informa, a gente busca. Isso é importante também nos negócios. E nos negócios também, no empreendedorismo. A gente está sempre atrás de alguma coisa. O empreendedor é isso. Por exemplo, você fala da assessoria de imprensa. Quando a Oficina das Palavras ela começou, nós começamos no formato release, sugestão de pauta, que era o formato tradicional. Hoje em dia não somos uma assessoria de imprensa, nós nos oferecemos ao mercado como uma assessoria de comunicação. Por quê? Porque a gente não faz mais simplesmente um release. O cliente, quando chega para nós, ele busca, eu quero que você nos ajude a colocar nossa marca no mercado, que nós ganhemos visibilidade num novo empreendimento. Eu vou analisar, juntamente com a equipe de marketing, uma estratégia para ele, seja na mídia tradicional, nas mídias digitais, ou até mesmo um trabalho com marketing com influenciador digital. Então é muito mais uma comunicação integrada do que uma visão apenas da assessoria de imprensa. Então, isso que é o empreendedorismo, é você deixar de pensar apenas no teu negócio e ir acompanhando o movimento do mercado. Nós, empreendedores, a gente está sempre olhando esse movimento do mercado e se adequando a ele, senão... e tem a concorrência, do mercado, né? Diariamente tem engolido. Isso é importante. Ana, é possível viver um mundo de negócios, ser mulher, ser mãe, ser esposa, cuidar da casa, é possível conciliar tudo isso? É possível. E ainda sair, morar fora, arriscar fora. E voltar. É possível se a gente não se cobrar tanto. A gente não é perfeita. Não é, imagina, não é. Eu já pensei, às vezes, já me culpei muito em vários aspectos da minha vida. E hoje eu sei, não sou perfeita em nenhum dos lados. Mas do jeito que eu sou, tá ótimo. Eu sei que o que eu sou, eu procuro fazer o melhor em todos esses lados. E do lado mãe, por exemplo, eu falo para o Antônio, filho, eu sou a melhor mãe que eu poderia ser para você. Eu procuro ser diariamente, mas eu não sou perfeita.
E a mulher tem nisso nela de muita cobrança. Muita cobrança, mas aí a gente vai ficar louca. Louca a gente já é, né? É porque as tarefas são muitas, muita né? coisa para pensar, muita coisa para pensar. E como você falou, por exemplo, na empresa. E também a gente tem, claro, cada mulher tem o seu perfil, mas lá na oficina, o Ricardo é muito mais centrado. O Ricardo é a parte mais administrativa. Eu sou a parte mais da rua, mais o comercial, mais a parte mais criativa. Então, ok, cada um com o seu papel, cada um com o seu perfil. Claro que a gente tem que lapidar suas potencialidades, mas vamos aceitar isso. E não vamos sofrer pelo que a gente não pode dar para o outro ou dar para o seu negócio. Mulher tem um perfil empreendedor? Tem. Mulher e homem, né? Eu acho que todo mundo tem. Basta ter um sonho, Jorge. Tem que ter sonho, um propósito e resiliência. Porque, por exemplo, você falou de ir para Portugal, né? Quando eu fui para Portugal e quando eu levei a oficina para Portugal, não foi fácil, foi muito difícil. É difícil, está sendo difícil. Porque é um mercado diferente, a língua portuguesa de lá é diferente, os hábitos são diferentes, a comunicação de Portugal é um outro momento de comunicação, o jornalismo de lá é um outro jornalismo, então você tem que ter resiliência. Eu acho que empreender não é para A ou para B, você tem que ter resiliência. E é um propósito, eu tenho um propósito muito claro na minha vida quando eu falo em empreender, e não é o dinheiro. Se o dinheiro estiver à frente do teu empreender, ele é uma consequência, mas ele não pode estar à frente. Tem que fazer um bom planejamento acima de tudo, né? E um bom conhecimento de mercado também, né, Ana? Conhecimento, estudo. Não dá para parar. Não dá para parar. Lá em Portugal eu aproveitei para fazer um mestrado. Me senti a tia do mestrado. Só tinha jovem, mas não tem problema. Faz parte. Hoje, qual é a estrutura da Oficina das Palavras? A oficina, desde a pandemia e desde a minha ida para Portugal, a gente resolveu criar uma empresa na nuvem. Então hoje todo mundo está na nuvem, cada um trabalha de algum lugar. Até estava conversando contigo, tem até uma oficineira que está na Ásia e a gente tem gente espalhada por aí na oficina. Nós mantemos assessores de comunicação, nossos heads de conteúdo, que são nossos editores, uma equipe de mídia digital, uma equipe especializada em design, todos eles unidos nessa comunicação, que é esse olhar de uma assessoria de comunicação completa para o nosso cliente. Inclusive, nesse ano a oficina está passando por um processo de rebranding, revendo esse posicionamento de marca, para que de dentro a gente já conseguiu nos ver diferenciadamente, mas para fora os nossos clientes, as empresas percebam que, muito além de soltar release, a gente se preocupa com esse planejamento estratégico da comunicação, que muda segundo a segundo. E eu não sei como é que vai ser o futuro. Ninguém sabe, né? Com essa evolução toda. Que mensagem você deixaria para as mulheres que pensam em abrir um negócio nesse momento, nessa semana que é tão especial, que é da mulher? Procurem pessoas que lhe ajudem, que lhe orientem. Eu tive a sorte de contar no meu caminho e ainda contar com a orientação de profissionais capacitados. Eu tenho uma deficiência na gestão, sou jornalista, sou boa com palavras, e não tem problema a gente ter deficiência numa área, então orientem-se. A gente tem a sorte em Blumenau, especificamente, de contar com entidades que possuem profissionais que nos dão suporte. E coragem, gente, tem tanta história linda por aí, do artesanato, mulher em fábrica, manicure, tem histórias lindíssimas. Coragem, meu Deus, a gente pode tudo, Obrigado pela tua participação, Obrigada, Jorge, Ana. tá com saudade de Parabéns por essa semana maravilhosa da mulher. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11h30 da noite. Para você, um ótimo final de semana, divirta-se com responsabilidade. Na segunda a gente se vê por aqui. Até lá.